Nós vamos buscando a sintonia com o Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, Maria Amélia, para que eles possam nos levar até o Hospital Santa Cruz, onde vamos buscando a sintonia com todos os espíritos que convivem conosco, que estudam junto conosco. E irmanados, nós vamos expandindo o nosso coração e a expansão da nossa consciência. Que possamos ter esta tarde de muito aprendizado, com fraternidade, com equilíbrio e com muita fé. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá? Paramos em: de repente, o velho negro saiu da cela, foi até o cóccix da criatura. Algo? Alguém leu? Eu não leio, não li. Eu Realmente li, não li. Eu li eu também. li, Eu não li. mas acontece que ele começou de um lugar e nós vamos estar. Como é que é? Ele começou... Eu parei aqui, ó, de repente a serenidade, mas como eu ando meio destrambelhada, de repente já passou isso há muito tempo. É o Não, foi segundo isso parágrafo depois. Não, Eu foi aí. De repente, De repente, o velho negro tá. saiu da cela e Já foi achei. até Não, É embaixo do que eu Embaixo. marquei. E é verdade, porque assim a gente estava conversando, a gente estava. A gente não parou no de repente da serenidade da oração foi invadida, a gente parou nesse de repente. Pois é, e eu marquei a Velho negro. serenidade. ah, É, eu marquei Saiu. aí a serenidade. Quando ele falou de repente, eu nem procurei. também. De Eu repente, marquei no mesmo lugar. onde é que estava, De né? repente, eu marquei de repente. E é esse aqui, Eu de marquei repente. esse parágrafo. Após o mantra transformador, uivos horripilantes foram ouvidos. Eu estava completamente tomado pelo medo, um misto de desespero e vontade de me esconder. Mas a Não gente foi leu, uma experiência. a gente Mas leu esse. foi o último parágrafo que a gente leu. Nós lemos. Para ler, para chegar no outro parágrafo, Ah, Tá pode bom? ser? Pode, tá. pode. Fazendo anarquia na aula. Eu estava completamente tomado pelo medo, um misto de desespero e vontade de me esconder. Não foi uma experiência fácil nem agradável. Não tinha a menor noção do ocorrido. Tudo aconteceu em breves minutos que pareciam uma eternidade. De repente, o velho negro saiu da cela e foi até o cóccix da criatura e, com uma tesoura específica para tais fins, fez uma incisão. O que vimos a seguir era de impressionar. Como se fosse uma ferida enorme, purgando, era expelida uma matéria pastosa, de cor esverdeada como lodo, com odor de enxofre. Ela se derramava aos borbotões. Com a mão estendida sobre o cóccix, vimos o que o velho fazia uma sucção em meio àquela pasta esverdeada. Vi surgir um dispositivo do tamanho de uma pequena moeda, que se imantou na palma de sua mão. Ele pegou a pequena peça e entregou a Cornélios. Como quem já sabia o que estava fazendo, dois enfermeiros conectaram um pequeno tubo para absorver a matéria, enchendo potes enormes rapidamente. Na medida em que ele vazava na epiderme, a forma daquela criatura diminuía, como se fosse um balão inflado, esvaziando. Pouco a pouco, apareciam os primeiros traços humanos em sua face, depois no peito e, por fim, as pernas. Por Então, que eu vamos marquei voltar. isso? Porque eu achava que o dragão era um dragão. Não, aí onde que está? É uma forma pensamento. Você se materializa, né, pelaquilo que você quer.
nesse sentido. Então, o que que traz o dragão? Ah, o quê? Você não vai mexer comigo, né? Não, não. Vai te deixar com É, medo, né? medo, é. Eu me imponho, eu não me imponho? Sim, lógico. Compreendeu? Ah, entendi. E aí, o que que essa moeda, o que que é? Isso, É um eu ia implante, perguntar. É o implante, né? É um O implante. implante. É. é um implante, né? Que a gente, né? E a gente fala, pô, no cóccix, chakra básico, comando. Então, esse implante foi colocado no rapaz, no homem, e isso fez com que ele fosse se transformando, assim, é Não, isso? não. Não. A transformação vem aí, assim, cada dragão tem a sua história, né? A gente tem que ver as imperfeições, aquilo que vai transformando o Pensa da ser. seguinte forma: aquele implante controlava o espírito, estimulava no espírito as coisas ruins. O Tá. pensamento desse espírito que gerou a forma do dragão, para Entendi agora. poder Tá, utilizar da força, do poder sobre os outros espíritos. certo. E esse Eu- implante, né, Sérgio, até para ser comandado, né, pelas. É isso Não aí. é? É o mesmo tipo de eu, implante que colocam nos encarnados, né? Uhum. É, porque a gente acredita que o implante está no físico, e não está. Está no perispírito. No perispírito. Perispírito. E às vezes no duplo também, né? É, mas geralmente é no perispírito, e aí que está o BO. Não é no físico. Uh-uh. Pois. É por isso que. eu, Oi, Gláucia, diga. eu fiquei me perguntando. Bom, primeiro tive a mesma dúvida que ela teve, né? Porque o dragão, né? Só que eu também fiquei pensando assim, será que no consciente coletivo, né, eu apaguei, do homem, a figura do dragão, né, de onde que isso... Eu fiquei pensando assim, né, Da onde que como é que o surgiu? homem... né, porque nas histórias medievais, nas coisas aquela... Eu falei, gente, será que em algum momento eles tiveram essa... Eu fiquei me Então, perguntando de onde... no livro Os Dragões, eles fazem essa explicação. Ah, é? Tá bom, então vai ficar para estudo. Fica para um próximo, porque O os próximo, dragões. Né? A gente não pode esquecer que quando a gente dorme, a gente sai livre por aí, né? A gente não pode esquecer que a gente tem todo um conhecimento como espírito que nem sempre ele se manifesta quando a gente está encarnado, tá? Mas aquilo está no nosso inconsciente de alguma forma e pode nos assombrar, né? Que nem, vamos lá, o Tupã escolheu a roupa do caboclo, mas ele não foi caboclo o tempo inteiro. Mas a roupagem que ele escolheu para fazer bem a ele foi como a companheira dele, a Tamires, escolheu a roupagem da cigana, Uhum. não é? Sim. Então, assim, é a roupagem que nos faz melhor. Mas o dragão não é um dragão, é um ser. Eu achava Sim. que o dragão era um dragão. Não. Não. Essa que ideia também. Qual que é a forma do Pensando bem espírito? agora, Qual que é a forma do espírito? Espírito não tem forma, tá? Espírito é essência. É o que tem É Como que ele energia. se manifesta? Ele se manifesta através do perispírito. E qual é a forma que tem esse perispírito? A forma que o pensamento do espírito que é. imprime nessa massa. Então, a gente precisa Embora. pular um pouco essa questão da forma do perispírito à forma que a gente vê as coisas aqui na Terra. Que um cachorro que sai de um cachorro tem uma forma de cachorro, entendeu?
lá no plano espiritual, cada um assume a forma que lhe bem convier, tá? Vai achar que o cachorro vai virar gente. O que eu quero dizer é o seguinte: os espíritos mais elevados podem assumir a forma que eles quiserem. Os espíritos menos elevados assumem a forma que o seu pensamento está trazendo. Muitas vezes não por vontade, mas pela própria reação das energias que ele movimenta na cabeça dele, né? Sim. Não deu para entender, tá mais confuso. Não, deu, entendi. Ah, Entendi. Quando a gente fala, não, é forma de dragão, forma disso ou forma daquilo, não se esqueça. Aquilo é a representação que aquele espírito se dá para o mundo exterior. É a forma como O jeito que ele se apresenta. Isso. É isso aí. Entendi. algo mais? Bom, aqui continua. Você vê que então não existe dúvida por que se faz a cirurgia no perispírito. É para você tentar refazer esse perispírito. Mas esse perispírito está marcado. Então é necessário a cirurgia para refazer. Então tá aqui, ó, após de 10 a 15 minutos aproximadamente, nos quais nos mantivemos em absoluto silêncio, eu olhava cada detalhe. Agora, quase totalmente humano, o corpo daquele homem parecia ter sofrido um acidente grave. Hematomas por todo lado, inconsciência total, flacidez muscular, como se tivesse completamente quebrado. Terminadas as operações emergenciais, ele foi cuidadosamente colocado em uma maca e levado ao centro cirúrgico de emergência, acompanhado pelos soldados, os enfermeiros e o velho sábio. Ficou apenas nossa equipe de estudo junto a Cornélios. Olhamos para o benfeitor sem saber o que dizer. Ele, que em nenhum momento demonstrou perturbação, guardando invejável serenidade, nos dirigiu a palavra. Imagino o quanto estão curiosos. Posso adiantar-lhes que, neste momento, a vida envia um recado prestimoso em relação ao futuro das atividades que eles aguardam com curso fraterno. Raríssimas vezes, algum aprendiz dos nossos cursos preparatórios teve contato com tal nível de atendimento tão cedo como tiveram vocês. A vinda ao subsolo 2 costuma ocorrer somente com autorização prévia, em fase bem mais adiantada nos estudos. Ainda assim, proponho que regressemos ao andar de cima, onde poderemos fazer uma pequena pausa para o diálogo. E aí ele vai começar a fazer essas explicações. Isso. Eu anotei um parágrafo depois desse. Tá. Para a gente fazer uma comparação com aquilo que, para quem trabalha, né, em trabalhos mediúnicos, com aquilo que se sente durante os trabalhos mediúnicos. Um pouco mais refeitos, cada um de nós trazia ainda alguma alteração vibratória. Railda tinha náuseas. Juliano guardava enorme dificuldade na respiração. E eu trazia uma palpitação no coração que me causava um cansaço inexplicável. Somente Cornélios mantinha-se inalterado, por estar habituado à natureza dessas atividades. Então, é muito comum a gente escutar isso acontecer nos trabalhos mediúnicos quando a gente está falando em trabalho com espíritos menos esclarecidos, né? Mas tudo isso acontece com a gente no dia a dia. De repente a gente está andando na rua, passa por uma situação qualquer e a gente sente palpitação, enjoo, respiração ofegante, a gente não sabe por quê. Ou então a gente vai no hospital a visitar alguém ou fazer alguma coisa e quando chega em casa chega estraçalhado, cansado. Por que será que isso acontece? É justamente porque a gente se liga a esse tipo de energia, né? E vai acontecer sempre isso? Não. A hora que a gente não se ligar, não vai acontecer mais. Somente Cornélios mantinha-se inalterado,
por estar habituado à natureza dessas atividades. Então, É a existe... gente que se liga na energia ou a energia que se liga na gente? É isso Não, que a eu ia gente se liga na perguntar. energia. A gente se liga na energia. Ó, A gente se liga na energia. Ela encontra uma Ressonância. ressonância na gente. ó, e aí assim, vamos abrir, né? Porque quando a gente fala assim, ó, a gente se liga na energia, tá? A gente começa a ter um peso no sentido de, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu escolhi fazer esse negócio. E aí, aonde a gente precisa abrir essa expansão dessa consciência? Nós somos energia. E os espíritos que estão ali são energia. E aí eu vou pegar pela Virgínia, que foi o que a gente fez. Virgínia, de manhã eu estava conversando com ela, e aí me veio que assim, o mal-estar da Virgínia era o quê? Na hora que eu conversei com ela, eu vi irmãos que estavam e falavam assim, ela é boazinha. Quando você está para fazer um exame, quando você está dentro de um hospital com dor, você está no seu 100%. Não. Não. Eu estava debilitada, inclusive por causa de não comer quase 24 horas. E o mal-estar era grande. E pode ser que eu talvez não tenha me cuidado direitinho, embora eu pedi toda a proteção, toda a segurança, mas as reclamações que estavam ali eu acabei, acho que, absorvendo, não é? Só que assim, Aí. se você abre para fazer oração, o espírito que está necessitado vai em quem? Na pessoa Quem que está tá fazendo fazendo oração ali. Abre Lógico. uma porta, né? Ele quer, né? É o que ele Ele está precisa. precisando de ajuda. É. Aí, assim, existe o outro lado. Todo mundo abriu reclamação, todo mundo começou aquela coisa ficou tensa, tal, e eu abri oração. Quem eu vou pegar? Então, assim, a gente tá tudo errado. Então não vamos orar mais. Não, é isso que acontece, entendeu? Mas assim, olha, o que eu quis dizer quando a gente sintoniza na energia é o seguinte: você está lá no hospital, aí você vê à sua volta um monte de gente sofrendo, certo? Certo. E aí você começa a sentir pena das pessoas que sofrem, Se se comdoer. compadecer com as Comdoer. pessoas. É isso? Isso você Isso. emite uma energia, é essa energia que chama aqueles desencarnados que estão ali, que estão sofrendo, eles estão precisando de atenção, de acolhimento. E vem na gente esse acolhimento. Entendeu? E para outras coisas também a mesma coisa. Então, por exemplo, de repente você vê, sei lá, alguém discutindo com alguém, tá? Morador de rua, É, como aqui no meu caso, que aqui tem muito. Quando a gente passeia de morador de rua, que tem muitos por aqui, a gente fica às vezes condoída da situação deles. e aí os espíritos que estão acompanhando sentem isso e se aproximam. E qual que é a nossa brecha? É a gente ter a pena. O que é a pena? É você ter um sentimento sem ação. Entendeu? Compaixão, o que é? É você ter um sentimento com ação. Não é verdade? O que acontece? Você vê a pessoa passando fome, você vai lá e ajuda, dá comida, alguma coisa. É uma ação, você teve compaixão da pessoa. Quando você só tem pena, não é um sentimento elevado. Mas vamos tentar voltar para o livro. Veja bem, são espíritos desencarnados que estão estudando. Cornélio já é um dirigente, já vivencia esse tipo de coisa. E o que é legal de ver? É necessário treinamento. É necessário se conhecer, conhecer os seus sentimentos, entender o porquê que eu sinto tal coisa.
eu senti tal coisa, eu senti por quê? Porque eu tenho isso, 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 isso. Então, isso Certo. não é diferente para gente na Terra. Eu senti tal coisa, então, o que que vem? Por que que eu senti isso? É. Ô, Val, eu lembro no nosso curso de médios, quando a gente tinha o treinamento, que você falava bastante sobre alimentação, né? E quando eu vou trabalhar nessa casa, a minha mãe sempre me liga antes e fala: Você já comeu? Para Gente, depois espera eu só um chegar pouquinho. lá Só um e pouquinho. chegar lá e ficar passando mal e dizer que é coisa espiritual e na verdade é alimentação. Então tem todo esse cuidado para ver se é alimentação, para ver é, A gente tem que ter o bom senso de uma isso, alimentação, de você se alimentar, porque a gente sim. doa energia, a gente doa E aí ectoplasma. fica passando mal, aí tem um enjoo, dor de Isso, cabeça, passa né? mal e a gente acha que é tudo espiritual, né? Na verdade não é. E a gente tem que ter o bom senso para ver o que que a gente vai comer. Porque se a gente tomar um É, pastel e comer um caldo é, de cana, é, talvez a gente passe mal do mesmo jeito, porque o do mesmo fígado vai jeito. estar É, é, é. Eu lembro bastante trabalhando em disso. tentação. Eu estou É, eu lembro rindo, bastante. porque meu filho apareceu ali no sentido do pastel. Ele já fez assim que não. É. Estava tudo ok com o pastel. O problema não é o pastel, é o caldo de cana, ele vai dizer. Ah, Exato, tá. entendeu? Tá? É tudo um equilíbrio, mas assim, tudo Sim. bate tanto para, pelo menos é isso que eu vejo, tá? Tanto para quem está encarnado como quem está no plano espiritual. Se você não conhece os seus sentimentos, você não sabe aquilo que vai te influenciar, acontece. Que nem quem não está preparado, entrar numa sala de desobsessão, vai dar BO, vai dar Ah, problema. tá. A gente vai ter que parar para Para cuidar atender o. do trabalhador, não é do espírito, é do trabalhador, porque vai se sentir irritado, vai se sentir enjoado, vai se sentir. Desmaio, Vai ter, tontura. vai ter tudo que. Por quê? Porque não trabalhou os seus sentimentos, não consegue. Traz toda essa emoção. Se olhasse e se colocasse como eu estou fazendo parte de um trabalho e eu vou doar um pouquinho, vou me unir à equipe que está aqui, porque eu não estou sozinho, eu tenho equipes e eles que vão trabalhar. Estava perfeito. Estava perfeito. É aquilo que a gente fala, a gente tem um comando quando está na Terra. O comando é do médium. Se permitiu levar, a gente vai ter que sair correndo. Lá, o comando é de quem? É de quem está estudando. É um espírito que é inferior a você. Então, você tem que ter com todo carinho, com todo amor. E essa superioridade é isso. É sempre com humildade, com amor, com fraternidade. E não aquela coisa, eu bato no peito para dizer eu sou melhor. Não, Não. não. E mais uma vez, não. É na humildade, é no carinho, é na fraternidade. Tá? Então, não é só a alimentação, aquilo que a gente põe para dentro né, do nosso físico. Jesus é uma coisa que eu falo, que eu penso muito. Ele sempre falava assim: o grande problema é aquilo que sai, porque aquilo que sai está dentro do coração. E é isso que o seu coração diz. Então é aonde que eu falo, a gente precisa prestar muita atenção naquilo que a gente sente. Uhum. Né? Queria falar, tá chegando o horário aí, mas tem daqui a 2 parágrafos, tem um negócio que é interessante. Cornélios, falei ainda bebericando o saboroso líquido que nos restaurava as forças instantaneamente. Que será daquele pobre homem daqui para frente? Vocês perceberam o que está escrito aqui? O sentimento que ele tem com relação àquele espírito? O pobre homem. É pena. É, né? O espírito, quando a gente tiver conhecimento e a gente conhecer e aceitar as leis de Deus, a gente vai falar o seguinte: aquele homem está colhendo o que plantou.
Não que assim bem feito, ele está colhendo o que plantou, não. Eu conheço as leis, eu sei o que vai acontecer. Então, o que está acontecendo não é nada mais, nada menos aquilo que ele está colhendo pelas escolhas que ele fez. Então, eu não preciso, não posso, não tenho que derrubar minha vibração pela pena. Eu tenho que auxiliá-lo a passar por esse momento. Com amor. Com amor só. Amor. Não com pena, sabe? Porque ninguém é digno de pena. Porque tudo que acontece conosco é resultado das nossas escolhas anteriores. Não é verdade? Então, por que ter pena da pessoa? E aí, com esse pensamento, ele se liga a forças que causam o tipo de problema que ele está sentindo. Palpitação. Palpitação é típico de ansiedade, né? Então, ele está com ansiedade em saber o que vai acontecer com esse espírito. Vocês entenderam o que eu quis dizer quando eu falei que a gente se liga às energias? Sim. Era isso. Então nós paramos em espera-lhe a sementeira que plantou na obra do Pai.